amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão, que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos da Revista Espírita de 1858, hoje vamos refletir sobre o primeiro artigo do mês de abril, cujo título é Período Psicológico. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar esses estudos anteriores e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. Neste artigo de hoje, Kardec vai comentar uma carta recebida de um antigo conhecido seu, de Kardec, nosso também, o senhor George, que anteriormente está registrado aqui já na Revista Espírita. O senhor George, após a leitura de O Livro dos Espíritos, ele propõe a Kardec evocassem o seu pai falecido, já dizendo: se meu pai me responder, eu não duvido mais da imortalidade da alma. Essa experiência, como eu disse, está narrada para nós já na Revista Espírita de janeiro, no artigo intitulado Evocações Particulares, que tem por subtítulo Uma Conversão. Após a manifestação do senhor George, pai, Kardec conta para nós, o senhor George, filho, escreve a Kardec e manifesta, então, a sua certeza quanto à veracidade do fenômeno. Kardec informa que após a evocação do seu pai, ele não só deixou de ser materialista, mas tornou-se um dos adeptos mais fervorosos e dedicados do Espiritismo, pela confiança que agora, diz Kardec, tem no futuro e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. E, no nosso artigo de hoje, Kardec, então, felicita o senhor George pelo seu progresso na doutrina e pela compreensão que ele demonstra nessa nova carta que ele envia a Kardec, quando afirma que a doutrina não se resume na crença dos espíritos e em suas manifestações, diz ele, é toda uma filosofia. Muito interessante essa primeira observação do senhor George, e nós paramos um pouquinho para lembrar sobre o aspecto filosófico do Espiritismo. Vamos, então, aqui ao preâmbulo de o que é o Espiritismo, onde Kardec diz para nós: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Importantíssimo, você está com o lápis na mão, pega o que é o Espiritismo e lá, logo no preâmbulo, grifa como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E diz Kardec adiante, podemos defini-lo então ao Espiritismo assim: o Espiritismo é
a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Muito bem, voltando ao nosso artigo, nós observamos a lucidez do senhor George, já percebendo naquela época as implicações morais das revelações dos espíritos em suas manifestações, para então definir, não é, o espiritismo como sendo uma doutrina, sendo a doutrina espírita uma filosofia. Ele diz, sendo a doutrina espírita uma filosofia, tendo em vista a aplicação de seus ensinos a todas as condições da vida. Muito bem. Lembramos quando Kardec, na nota da pergunta 685A, nos lembra a importância da educação, não a educação pelos livros, ele diz, mas enquanto a arte de formar caracteres, um conjunto de hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Nessa hora, Kardec nos mostra exatamente isso, confirma para nós que o Espiritismo, que o objetivo do Espiritismo é usar o intelecto para conduzir o homem à transformação moral. O senhor George percebe isso também, e ele então vai dizer no nosso artigo: são chegados os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Tem eles o encargo de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma era nova que começa e que prepara a regeneração da humanidade. Beleza? Vamos voltar a isso mais adiante. Por ora, ele percebe, como Kardec destaca para nós, e repetimos, que a doutrina não se resume à crença nos espíritos e às suas manifestações dos espíritos, mas tem por finalidade promover a transformação moral de seus adeptos. E isso consequente da certeza que esses adeptos agora têm da imortalidade da alma, consequência do efeito direto de nosso proceder nos estados de alma, estados conscienciais, de remorso ou de tranquilidade, quando mais tarde estivermos na erraticidade. É essa a percepção que vai nos levar ao esforço no trabalho de transformação moral. Muito bem. A partir daí, continuando a reflexão sobre as considerações do Sr. George em sua carta, nós o vemos definir a chegada de um novo momento, consequente do momento anterior das revelações da existência dos espíritos, para os adeptos do espiritismo, denominando esse novo momento de período psicológico. Em contrapartida, como dissemos, há um período anterior que considera denominado período científico. O período psicológico em sequência posterior ao período científico. E para que entendamos, o senhor George estabelece o período psicológico em contraponto ao período científico das comprovações materiais,
dizendo, colocando esse período psicológico, então, ligado às transformações morais que decorrem da compreensão da realidade espiritual. E é psicológico, porque vai do reconhecimento do fenômeno espiritual às consequências morais pelo reconhecimento do fenômeno. E nós voltamos, então, a chamar a atenção para a maturidade espiritual do Senhor George, dado que na Europa, aquela época, o fenômeno das mesas girantes, embora seja parte da história e tenha ficado conhecido em vários países, eles, naquela época, os seus observadores, os seus estudiosos se limitam à descrição do fenômeno, sem praticamente ninguém assimilar as consequências morais desses fenômenos decorrentes. Então, quando Kardec chama a nossa atenção, estamos enfatizando para a necessidade da educação moral, ele estabelece categoricamente a diferença entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral, mostrando-nos que a dimensão intelectual, sem o complemento moral do processo educacional, essa dimensão intelectual fica vazia. É preciso que ela tenha a completude moral do processo educacional para que ela tenha valor, para que ela tenha consistência, vamos dizer assim. Indo adiante, nós vamos refletir agora sobre o período psicológico. Vamos, então, chamar atenção, quando a gente fala de período psicológico, porque esse período psicológico, essa denominação, é uma denominação muito conhecida por nós atualmente, através do trabalho do espírito Joana de Ângeles, que assim denomina a coleção de livros publicados por Divaldo Pereira Franco, ditados por ela, psicografados por Divaldo Franco, a partir de 1989, com a proposta de, segundo Joana, por meios psicológicos, conduzir a humanidade a um outro patamar moral. Por que fazemos essa observação? Que já na Revista Espírita, em diversos momentos, Kardec manifesta a sua preocupação de que a ciência espírita dialogue com as demais ciências para não correr o risco de se aniquilar. Isso é uma afirmativa de Kardec. Lá em dezembro de 1868, olha o que ele diz para nós. Apoiada tão só nas leis da natureza, não pode mais a doutrina espírita variar, não pode a doutrina espírita variar mais do que estas leis. Mas se uma nova lei for descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei. Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade.
Então, a nosso ver, esse caminhar lado a lado com as ideias reconhecidamente justas garantirá o caráter progressivo da doutrina. Embora Kardec já nos tenha afirmado que o Espiritismo se encontra solidamente constituído, não carecendo qualquer tipo de acréscimo. Então, nós vamos entender com aqueles que estudam, cotejam a abordagem psicológica no Espiritismo, que o que as ciências podem fazer é desdobrar os aspectos ali estabelecidos, analisando-os por outras facetas e proporcionando, então, instrumentos de compreensão a certos aspectos demonstrados pela doutrina espírita. Dessa maneira, nós podemos e devemos nos valer das contribuições da antropologia, da sociologia, da filosofia, da psicologia, ou mesmo da assistência social, assim como Kardec à época, e vimos no nosso último artigo do mês de março, Kardec se utiliza dos conhecimentos do magnetismo para explicar fenômenos espíritas à sua época. Entendendo, e aí é uma observação para nós muito importante, que isso não significa transformarmos o centro espírita em uma clínica psicológica ou em uma escola com cursos de graduação, porque isso seria afastar o centro espírita do trabalho de seus objetivos espirituais, para os quais objetivos o centro espírita foi criado. Dessa maneira, será sempre um grande equívoco, a nosso ver, a implantação de trabalhos de psicologia ou qualquer outra ciência nas instituições religiosas. O estudo dessas ciências requer a busca de instituições habilitadas para realizá-los, assim como a aplicação de suas terapias necessita de espaço e de profissionais devidamente qualificados para exercê-los, não é verdade? O que nós precisamos efetivamente compreender é a premente necessidade de transformarmos a nossa certeza na imortalidade da alma, certeza da imortalidade da alma, período científico, em instrumento ensejador de nosso esforço no trabalho da nossa transformação moral pela percepção das consequências morais dessas realidades percebidas. É o que Kardec chama, então, a época de período psicológico. O estudo, então, dos princípios espíritas, particularmente aqueles voltados para a compreensão das leis morais. Esses estudos associados ao trabalho indispensável do autoconhecimento. É então percebido por Kardec como o instrumento para que, à medida que vamos amadurecendo, nós possamos ir ampliando a nossa percepção sobre o conhecimento da verdade. Kardec nos chama a atenção para esse ponto, a importância de amadurecermos para melhor percebermos o que seja
o conhecimento da verdade. Por isso, em todas as épocas, Kardec diz para nós também, em outros momentos, na obra da codificação, haverá homens adentrando ainda o período científico da curiosidade, na busca dos fenômenos. E haverá aqueles que, já intuindo a necessidade de buscar algo mais, percebem a mensagem implícita nas revelações dos supostos mortos, convocando-nos ao esforço da transformação moral. Daí nós entendemos que quando Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Está lá registrado no Evangelho de João, ele se referia às muitas verdades que nós ainda precisamos acessar. Entre elas, é importante essa chamada de atenção, e ela é feita para nós, também é importante registrarmos, por Marlon Reikdal, no livro O Cultivo das Emoções, onde ele analisa a importância da contribuição das ciências, na ciência do infinito, que é o Espiritismo. Ele chama a nossa atenção para, no conhecimento das verdades, nós acessarmos a nossa verdade interior. Hoje, a grande maioria de nós, adeptos do Espiritismo, usamos do conhecimento que nos felicita, buscando, diz Marlon, melhorar a nossa performance comportamental, quando não preocupados em mudar o outro, com nossas orientações, com nossos julgamentos. Esquecidos, distraídos do autoconhecimento para a percepção da nossa verdade interior. E dessa maneira nós continuamos a nos preencher com as coisas do mundo, vazios de nós mesmos. Essa é a verdade que precisamos acessar, a verdade a nosso respeito. Muito bem, finalizando ainda, gostaríamos de comentar, voltando a Kardec, a afirmativa dele, quando ele reafirma o Senhor George. Diz o Senhor George no final da sua carta: esperemos, pois, que se aproxime um momento, se é que ainda não chegou, em que o Todo-Poderoso vai iniciar-nos em novas, grandes e sublimes verdades. A nós cabe compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. E Kardec diz, ele termina o artigo, anunciando do ponto de vista moral uma nova fase para a humanidade. Uma nova fase para a humanidade. Essa expectativa de uma nova fase para a humanidade, em que seremos iniciados em novas verdades, está muito presente também no momento atual. Fala-se muito sobre a regeneração, conquanto nos pareça que estamos longe de avaliar com mais maturidade e bom senso o que ela representa, o que espera de nós, para que possa efetivamente acontecer. Observamos que continuamos a buscar os sinais da regeneração para fora de nós mesmos, na visita de seres oriundos de outras galáxias, na reencarnação de crianças superdotadas
ou de espíritos superiores, continuamos distraídos de nós mesmos e da importância do nosso esforço em merecermos participar de um mundo melhor, pelo efetivo esforço para sermos não perfeitos, porque isso é impossível no estágio evolutivo em que nos encontramos, mas sermos um pouco melhores a cada dia, pelo trabalho do autoconhecimento, que nos permitirá oferecer ao novo mundo, afinal, o melhor de nós mesmos. E assim, meus amigos, vamos chegando ao final da nossa reflexão de hoje, recomendando que você releia esse importante artigo 1º do mês de abril do ano de 1858, na Revista Espírita. Nós agradecemos a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal, com o lápis na mão, desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em sua família, em sua vida. E esperando encontrar você na próxima semana para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.